Então, vamos para o nosso 16º encontro do Caminho Interior. Vamos iniciar com a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos entregar hoje o nosso coração, a nossa vida, nas mãos do nosso Santo Anjo da Guarda, pedindo para que ele, como grande amigo, intercessor, guardião fiel da nossa alma, da nossa salvação, possa tocar em nós, interceder por nós, para que a gente possa estar de fato encontrando a Deus nesse momento e que tudo em nós esteja aberto a essa presença divina, presença formadora de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente vai falar hoje de uma questão que é muito comum a nós, pelo menos que somos católicos, que desde sempre escutamos ou deveríamos ter escutado, desde a nossa catequese inicial, deveríamos ter escutado esses dois termos, vícios e virtudes. Então, às vezes isso foge um pouco das catequistas infantis, porque elas acham que as crianças não têm capacidade de entender. Elas têm capacidade de entender, desde que a gente trate disso na linguagem delas. Porém, o termo vício e virtude é importante que eles conheçam, porque isso é fundamental para o nosso processo de santidade. Então, nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Eu trouxe aqui a etimologia das palavras, né, vício e virtude. Vou passar rapidamente por elas, só porque eu acho interessante a gente ir na etimologia das palavras, que nos ajudam muito a entender, né, a questão em si. Então, quando a gente vai para a etimologia da palavra, a gente vê que ali está tratando de falha, de defeito ou de anomalia. Isso aqui é interessante, tá? Está falando de hábitos maus, de práticas nocivas ou de dependências. E aqui, depois fala um pouquinho também de substâncias e comportamentos, porque aí a gente vai entrar mais numa questão biológica, né? Das nossas, aqui, substância química, mas que tem a ver também com a nossa própria química, do nosso corpo, tá? Aquilo que diz respeito às substâncias também e químicas do nosso corpo. E comportamentos, é claro, porque tudo vai transbordar no comportamento, seja o vício, seja a virtude. E para a virtude, a gente tem, na etimologia dela, que é uma força, valor, né, uma hombridade, excelência, valor, moral e força novamente. Quando a gente vai falar de virtude, por exemplo, dentro da filosofia tomista, a gente entende virtude por excelência, por conta também da etimologia, né, que vem de virtus, enfim, e excelência. Então, falar de virtude é falar da nossa própria excelência. Só que o que a gente não pode confundir aqui é que nós nos acostumamos com as palavras de uma maneira muito errada, se eu posso dizer assim. Eu não queria usar essa palavra, mas não é exatamente errada, mas nós acostumamos a utilizar as palavras não exatamente naquilo que ela quer dizer de fato. Então, por exemplo, a gente chama uma pessoa de bipolar porque ela estava bem e daqui a pouco ela está de mau humor.
E bipolaridade não é isso, né? A gente fala, a gente chama uma pessoa, sei lá, de qualquer outra coisa, né? Que a gente tem esse costume de usar as palavras popularmente. E aí, isso às vezes torna um pouco ruim, dificulta um pouco da gente entender de fato alguns conceitos e algumas questões na íntegra. Então, quando a gente fala de excelência, a gente não está falando aqui de um perfeccionismo ou de algo que nunca vai sair da linha, né? Que vai estar sempre ali nessa perfeiçãozinha. A gente está falando, quando a gente fala de excelência em virtude, a gente está trazendo uma força interior que se dispõe a criar hábitos que sejam hábitos bons e, portanto, como hábitos que sejam constantes. Que exista uma busca ali por essa perfeição, que não é perfeccionismo, mas por essa perfeição da qual nós somos capazes de chegar, de alcançar. E não aqui com uma mente soberba, com uma mente de que eu preciso alcançar a excelência, porque, afinal de contas, sou eu. Não, mas uma excelência, uma busca por esta perfeição, uma busca por trazer para fora aquilo que é a potência em mim, que de fato existe em mim aquela potência, aquele dom, aquela virtude, e eu trago isso para fora, transformando isso em hábito. Essa excelência, volto a dizer, ela não diz respeito a um eu ser grande. Ela não diz respeito a um eu fazer tudo perfeitamente. Ela diz respeito a eu permitir, a eu deixar, a eu agir de maneira com que todas essas minhas potências se transformem em atos. Lembrando que em algum momento eu falei sobre isso aqui com vocês, de que potências é tudo aquilo que tem em mim, todo aquele dom, aquele vigor, toda essa força em mim, e que ela pode ficar guardada e ser potência a vida inteira e nunca vir para fora, ou ela pode e deve se transformar em atos, né? Transformar essas potências em ação. Então, é preciso trazer essas potências com excelência para que elas se transformem em atos, para que a gente possa viver uma vida virtuosa. Falando de uma maneira bem simples, e é o que a gente está acostumado, e é o que é, a gente pode dizer que vícios são hábitos ruins, são hábitos não tão pensados, no sentido mesmo de reflexão, né? Todo vício, ele é uma mentira, uma ilusão e uma desfiguração. Eu fiz questão de trazer aqui o Smigol, acredito que todo mundo já tenha visto, né? Senhor dos Anéis. O Smigol, o Smigol é um dos meus personagens preferidos do filme, né? Porque a primeira vez que eu vi o Senhor dos Anéis, eu me identifiquei muito com o Smigol. Porque o Smigol, ele traz essa luta entre aquilo que ele é de fato e as escolhas que ele foi fazendo.
A, a aparência do Smigol, ela traduz exatamente aquilo que os vícios nos tornam. Porque os vícios, eles nos deformam. Eles vão desfigurando aquilo que nós somos de fato. E aqui a gente pode pensar, eu estou falando com o público feminino, aqui a gente pode pensar nas nossas potências femininas, geradora de vida, de harmonia, de paz, aquela que traz a ordem, acolhedora, aquela que educa, que ensina. Tudo isso é potência em nós. O vício, ele vai deformar, ele vai desfigurar tudo isso. Ou seja, os meus maus hábitos, as minhas escolhas por hábitos ruins, vão deformar tudo isso em mim. E essa mentira, essa ilusão que os vícios trazem, aqui a gente pode trazer algo bem concreto, no sentido de vício, mais voltado mesmo para as adicções que são maiores, mais visíveis, se a gente pode dizer assim, né, no corpo, que, como, por exemplo, a pornografia, a adicção às drogas. A gente pode perceber aqui nesses dois exemplos, drogas e pornografia, o quanto existe ali de mentira e de ilusão. A droga, ela tem aquele efeito que vai dar uma tranquilidade para a pessoa, né? A pessoa fica extremamente fora do ar, né? Eu atendi um casal essa semana e o filho deles em situação de droga, né? De adicção à droga, e ele estava junto e estava em estado, né, de efeito da droga, e ele andava pela sala e como se a pessoa não estivesse ali. Ele sentava, ele me olhava, mas ele não estava ali. Então, ilusão. A pessoa quer fugir de algo que não dá para ela fugir e é extremamente mentiroso o que a droga faz e entrega para a pessoa que tem o vício da droga. Mesma coisa a pornografia. A pornografia, ela dá aquele prazer para a pessoa ali naquele momento, que não torna a pessoa, assim como a droga, não dá não sacia a pessoa em alguma medida. Ela vai estar sempre querendo mais e algo diferente. E nunca vai chegar a lugar nenhum. Diferente, por exemplo, de um ato conjugal extremamente sadio, onde você vai ter um prazer, vai chegar ao auge do teu prazer, e um prazer verdadeiro, que você percebe que tem início, meio e fim. E tá ótimo, né? E você tá ali bem, com prazer, bem vivido. Então, os vícios, e aqui eu fiz questão de trazer essa palavra, né? Que são maus hábitos adquiridos. Por quê? Porque nós vamos atrás deles. Nós vamos atrás desses maus hábitos. Nós nos damos a eles, nós nos habituamos a conversas, a pessoas, a situações, a lugares. E acabamos nos misturando com certas pessoas, coisas, situações que vão trazendo para fora esses maus hábitos, vão nos acostumando com aquilo que não é bom e com aquilo que nem é passo para a nossa escolha, né? Passo no caminho para que a gente alcance a nossa escolha. Lembrando aqui que nós falamos em algum momento, se eu não me engano, no último encontro, sobre a prudência, sobre a direção, saber para onde eu vou, ter um olhar direcionado. Então, o vício, como ele é mentira e ilusão, ele vai
me afastando da verdade. Essa verdade, com V maiúsculo, que é o próprio Deus, e vai me afastando de mim mesma. Ele vai me tornando como Sméagol, totalmente desfigurado, totalmente fora de mim. Diz São Tomás, né? São Tomás também fala que o vício ele vai nos tornando propensos a escolher o mal e não o bem. Eu queria chamar a atenção aqui para as coisas pequenas, tá? Porque para quem já tem uma conversão e já está na caminhada há muito tempo, as coisas grandes deveriam, pelo menos, né, já terem sido vencidas. Então, o pecado, o pecado mortal, ele já deveria ter sido vencido, né, pelo menos. Então, a gente acaba, às vezes, não olhando para as coisas pequenas. Ah, tá bom, as coisas grandes já foram vencidas, então eu vou caminhando aqui. Mas a gente precisa dar atenção para aquilo que é pequeno, simples, corriqueiro. Porque nesses hábitos que nós vamos nos dando no dia a dia, eles vão construindo esse edifício que somos nós, né? Como diz a palavra. Então, essa construção, quanto mais excelente, quanto mais ela for excelente, mais saudável nós vamos estar, né? Mais saudável no nosso corpo, inclusive, mais saudável na nossa alma. A virtude, ela traz a paz, a excelência e a beleza. Então, aqui eu trouxe na íntegra um trecho da Suma, mas eu queria ficar com vocês nessas questões que eu sinalizei, né? Ela designa isso, uma perfeição da potência. Então, uma perfeição, como diz a potência, são aquelas possibilidades que nós temos interiores, né? As possibilidades dos dons, né? As possibilidades das próprias virtudes que nós temos interiores. E qual é o fim da potência? O fim da potência é o ato. O fim da potência, no sentido do que eu quero com isso, de onde ela tem que chegar, é o hábito, é o ato. O ato são as próprias ações, de fato. Não adianta eu ter um conceito de humildade, eu saber o que ela é, eu entender a humildade, eu ter toda a teoria da humildade, da verdadeira humildade, mas isso não ser um ato na minha vida. Tá? Então, a potência, ela vai ser perfeita na medida em que é determinado por seu hábito. Então, eu posso ter muito aqui dentro, eu posso ter muita formação, muita informação, ou melhor, né, informação. Eu posso ter muita informação dentro de mim, muita teoria, posso saber muito das coisas, mas se isso não se transforma em atos, não há virtude. É pelos hábitos que elas se determinam aos atos. As virtudes humanas, elas são hábitos. Gente, eu queria trazer uma conexão aqui, tá? Porque o que mais eu gostaria de chamar a atenção nesse encontro é a nossa conexão com tudo isso que está aqui dentro. Porque, veja, eu não falei nenhuma novidade, pelo menos para aquelas que são católicas. Nenhuma novidade. Eu posso ter usado uma palavra diferente, trazido aqui uma fórmula diferente, mas isso é o que a gente aprende desde sempre dentro da igreja. Volto a dizer, nas catequeses, seja infantil, seja nas catequeses jovens, nas catequeses de adultos depois da nossa formação, nas homilias que os padres fazem. A gente está falando disso o tempo inteiro. Só que
muitas vezes, e eu vou ousar dizer que na maioria das vezes, a teoria não está conectada com a realidade. A potência fica só como potência e não é transformada em ato, porque não se tem a atenção devida sobre nós mesmos para que a gente possa trabalhar essa obra que somos nós, para que os nossos hábitos eles sejam de fato virtuosos. Então, eu gostaria que nesse momento, enquanto eu estou falando, né, vocês pudessem trazer à mente de vocês situações pequenas do dia a dia, onde vocês percebem que é necessário transformar a potência em ato. É necessário transformar o hábito em bom hábito, para que, de fato, a vida comece a ser virtuosa, não só na fala ou na beleza, né? De olhar e ver, ai, olha que lindo esse livro sobre virtudes, né? A virtudes, a virtudes no lar, tem vários livros maravilhosos de virtudes, as pequenas virtudes do lar, ok, que lindo, que o olho brilha, tá, mas como colocar aquilo na minha vida, na minha realidade de vida, né? Não na realidade de vida do outro, da outra, mas na minha realidade de vida. Como transformar tudo isso em atos, né? Como transformar, tirar os livros da prateleira, não só para lê-los, mas colocá-los em prática, né? Então, era isso aqui que eu queria chamar mais atenção. Esse aqui é o nosso último slide, e eu gostaria de trazer isso daqui. A gente fala muito sobre isso hoje, né, sobre a geração dopamina, e disso aqui que eu trouxe, eu queria só trazer essa questão do quanto ela é esse... E aqui eu estou falando de corpo, tá? Agora eu estou falando especificamente de organismo, de substância química dentro de nós, tá? O quanto a dopamina, ela é importante, muito necessária, né? Tanto que a gente precisa fazer todo um trabalho fisicamente com medicação, quando a pessoa está em depressão profunda, por exemplo, porque ela precisa da dopamina, ela precisa repor aquilo ali. O organismo dela precisa trabalhar bem para que a dopamina esteja bem, né? Seja reproduzida bem, para que ela não permaneça na depressão. Mas a dopamina, como ela é esse hormônio da felicidade, do prazer, da recompensa, a gente precisa tomar muito cuidado nos nossos dias atuais, onde nós nos acostumamos a viver num prazer constante. Eu até trouxe aqui, né, geração dopamina como vício no prazer ininterrupto. Como se a gente não pudesse ter um momento de desprazer, de desconforto, de sofrimento. E nós estamos... Gente, eu não quero levar isso para fora, tá? Eu não quero levar isso para fora do nosso contexto. Eu quero trazer isso para dentro do nosso contexto. Por isso eu queria que a gente abrisse muitos olhos para a nossa realidade de fato. Com todo o conhecimento que a gente já tem, com toda a informação, com toda a formação que a gente já tem, e mesmo assim, a gente muitas vezes ainda está deixando que a dopamina mande em nós, né? Que essa necessidade de prazer, de recompensa, mande em nós. E o quanto nós estamos educando assim também. E aqui eu falo educando não só os filhos, mas educando talvez os maridos, educando as pessoas à nossa volta, os nossos amigos, os nossos familiares.
Então, abrir os nossos olhos, tirar as nossas escamas para aquilo que nós mesmos estamos falhando, se eu posso dizer assim, nesse sentido. O quanto nós estamos mergulhando nessa geração dopamina. Falando de fora, a gente pode ver a geração dopamina como os vícios, né, em eletrônicos, na própria pornografia, aquelas mães, né, que de fato não deixam seus filhos se frustrarem de maneira nenhuma. Aqueles videozinhos que a gente vê no Instagram e que, olha, eu fui professora há muito tempo de educação infantil. Isso é uma realidade. É claro que existe um humor ali meio ácido, né? Todo humor tem um certo exagero, mas aquilo existe de fato. É de mães que vão lá, olha, o meu filho, não gostei, tá? Porque o meu filho esqueceu a novidade no dia da novidade, e aí ele se sentiu muito mal. E aí eu gostaria que você, se isso acontecesse de novo, não deixasse as crianças brincarem com as novidades delas, porque senão ele vai ficar muito chateado. Que maluquice é essa? Tá? Eu não estou falando aqui de um caso irreal, eu estou falando de um caso real, onde uma mãe não quer que o seu. Uma mãe quer que toda uma turma, todas as outras crianças sejam prejudicadas para que o filho dela não se sinta mal, porque ele esqueceu, ou seja, ela esqueceu de mandar a novidade, que era o dia da novidade, do brinquedinho. Ok, pode ser que nós não estejamos nesse estágio, eu espero que não, mas nós precisamos ter atenção, porque muitas vezes nós podemos estar disfarçadamente, sorrateiramente, vivendo esse conceito em pequenas doses. Então, aqui não é que nós queremos sofrer, ou nós queremos que os nossos sofram, não. Mas nós queremos que a pessoa, nós mesmos e aqueles a quem nós educamos, seja nossos filhos, ou voltar a dizer isso, que isso é importante, seja nossos filhos, seja nossos pais, seja nosso marido, que eles sejam forjados. Ser forjado não é confortável. Quando eu já dei esse exemplo em algum momento, né? Quando meu tio, por exemplo, que é Eurípides, ele vai trabalhar uma peça, ele precisa colocar aquela peça no fogo. Ele está forjando aquela peça. Não é fácil, não é tranquilinho ser forjado, mas é necessário. Então, eu preciso ter atenção com isso, para que eu não seja canal de tropeço, achando que sou canal de graça, achando que estou sendo acolhedora, que gero vida, que estou gerando harmonia, e no fundo, eu estou só gerando a dopamina. Eu vou usar esse termo aqui, tá? Ainda que às vezes se desconfigure um pouco daquilo que de fato é a dopamina em si, tá? Mas, e aí eu estou gerando só dopamina. Ah, meu filho está lá há 40 minutos no celular. E aí ele quer muito ficar mais meia hora. E aí eu deixo, tadinho, né? Deixa ele terminar de ver esse vídeo aí, tá tão legal, tá se divertindo. É uma maneira de, ao invés de gerar bons hábitos e virtude, eu estou fazendo o contrário. E posso estar achando que eu estou acolhendo, né? E daí milhares de outras coisas. A gente pode trazer isso muito claro olhando para os 5 sentidos, que são as portas por onde entra tudo. Então, na comida, né, a gente pode ter
Ai, não quer comer, não come. Ah, deixa, tadinho. Ele só quer comer miojo. Ai, só quer comer miojo. Ai, ele só come miojo. Outro caso real, tá bom? Não tô brincando, nem trazendo um caso ilusório. Ai, ele só come miojo. A criança é totalmente debilitada, a saúde péssima, vive em hospitais com todas as vitaminas, tudo sempre baixo, mas tadinho, é porque ele não gosta de comer outra coisa. Ela, né, no caso, do caso real, ela só gosta de miojo. Às vezes ela até deixa eu colocar um caldinho de feijão, mas é raro. Ai, eu não gosto de forçá-la a comer. Tá, então deixa a filha morrer. Estou trazendo coisas assim, grandes, absurdas, mas eu volto a dizer, eu gostaria que a gente olhasse para as coisas pequenas da nossa própria vida. O quanto a gente tem, inconscientemente, às vezes, entrado nessa onda da geração dopamina. Tá? Os vídeos nas redes sociais, por exemplo, né? Às vezes, aqui em casa, a gente brinca, eu e o Alexandre, né? Se a gente deixar, esses vídeos tomam a gente, porque são extremamente engraçados, criativos. Então, se a gente deixar, não tiver uma reta intenção ali, a gente fica horas naquele negócio. Então, é preciso ter cuidado. E a gente não tem como, né, falar de tudo isso e não falar da ordem. Porque tudo, no fundo, vai estar ligado a uma vida ordenada. Então, quanto de tempo que eu dou para o meu filho? Quanto de tempo que eu dou para o meu trabalho? Gente, tudo sempre dentro da nossa realidade, ok? Quanto de tempo que eu dou para o meu marido? Né? Outro caso clássico aqui, né? De muitas, eu estou falando de muitas mulheres que se entregam aos filhos incansavelmente, se doam em todos os sentidos, fazem de tudo, estão ali sempre, e a atenção, e a educação, e ensina, e tarará, e se morrem ali por eles. E ok, você é mãe, mas na hora de fazer a mesma entrega para o marido, estão cansadas. É que eu não estou falando de sexo só não, tá? Estou falando de atenção como um todo. O sexo faz parte disso, é claro. Mas estou falando de atenção como um todo. A atenção, inclusive, para o que o marido não diz. O que, de repente, ele nem está querendo dizer, nem tá falando muito, porque ele não quer te cansar mais, ele não quer te sugar mais. Isso se torna um hábito, né? Se torna um todo dia dormir com uma roupa horrorosa, qualquer roupa que eu pego lá, e não tem nem um pijaminha que seja bonitinho, não se importa em estar cheirosinha, não se importa em conversar com o marido quando ele chega do trabalho, não se importa em um dia ou outro fazer uma coisinha bem gostosinha que ele gosta, não se importa em pegar os pés e fazer uma massagem nos pés do marido, não se importa, porque se entregou tanto para os filhos que não sobra nada para o marido. Gente, isso é desordem. Isso é vício. Isso é pecado, inclusive, né? Para quem é casado. Então, virtude é ter uma vida ordenada. Quanto mais eu ordeno a minha vida, e eu vou voltar nisso daqui para nós, nas pequenas coisas, né? Eu vou pedir mesmo que a Virgem Maria abra os nossos olhos, nosso Santo Anjo da Guarda abra os nossos olhos, para que a gente possa enxergar as entrelinhas que nós não estamos vendo, para que a gente possa caminhar de fato, como que deslizando ali pelas virtudes.
Num cair e levantar, ok, próprio do ser humano. Mas ter os olhos abertos, os olhos da alma abertos para que a gente possa galgar, construir uma vida de fato virtuosa. Muito bem, queridas. Era mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Alguém quer acrescentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Marcela, eu estava até conversando com uma amiga de trabalho essa semana, né? Compartilhando, porque ela não tem religião nenhuma, né? E ela não acredita, assim. Acho que ela só acredita em Deus muito superficial. E aí ela até brincava assim comigo, de falar assim: eu não posso te contar as coisas que eu faço, que você vai ter que se confessar. Esses tipos de bullying que a gente sofre, né? E aí eu sempre deixei, mas eu sempre sabia do que estava acontecendo, né? Que ela estava traindo o marido dele e tudo mais. Eu sabia, mas eu ficava na minha. E aí essa semana ela veio conversar comigo. E aí ela foi deixando, foi vindo pelas beiradas até chegar, né? E aí, antes disso, eu tive que mostrar para ela as minhas fraquezas, que ninguém é perfeito, e mostrando o quanto a igreja e quanto Deus é quem me faz melhor. E aí eu estava explicando para ela o que eu aprendi e que na verdade é a mais pura verdade, que o vício, o pecado em si, ele te vicia. Então, para você sair daquilo, é como um vício à droga. E, cara, foi tão importante esse instrumento, né, que Deus talvez tenha me usado para ela, que agora ela tá assim: "Carol, tô te ouvindo, tá?" Ela é toda brabinha: "Tô te ouvindo, tá? Ó, até vou ter relação com meu marido. Eu vou lutar com esse vício aí, você vai ver porque eu que mando em mim." Porque eu mostrei para ela que eu falei: "O problema do pecar, do vício em si, é que entrar é fácil, mas sair não é." Aí até falei para ela: "A relação sexual com seu marido não vai ser tão boa quanto com o cara. Tudo vai te aprisionar para você continuar naquilo ali. E não é fácil sair." E ela, como uma boa desafiadora, isso está sendo como um desafio para ela. E, na verdade, nada mais é do que isso, né? O vício, o pecado, é esse. Hoje em dia, então, que a gente tem essa geração dessa porcaria do celular, que é toda hora dopamina, 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 né? É sempre o querer, é sempre o querer estar bem. Já é para que ninguém demonstra fraqueza mais, não? Instagram, então, gente, se a pessoa vive de ficar olhando vidinha dos outros ali no Instagram, só vê as coisas boas, né? Porque até as separações são lindas. Olha, nós se separamos, mas está tudo tão lindo, nós somos amigos. Até as separações são coisas lindas, ninguém sofre mais. E olha a quantidade, eu vi até o Diego postando essa semana, a quantidade principalmente de jovens em depressão e tentando cometer suicídio, porque você imagina a gente jovem, eu pelo menos era totalmente imatura, assim, eu não tinha principalmente com relação à personalidade em si, né? Era muito. Aí você imagina hoje, essa geração hoje, onde vê que até a vida dos próprios jovens são tudo perfeito, ninguém sofre, né? Antigamente a gente via, porque um amigo sofria um bullying ali, o outro contava uma história de casa ali. Hoje em dia ninguém conta mais nada, porque as pessoas não gostam nem de conversar mais, né? Então você não escuta a história do outro, não escuta que o outro também sofre. E olha essa geração dopamina, o quanto tá destruindo o mundo, né? Principalmente através do celular. E isso acaba, querendo ou não, influenciando a gente também. É uma constante sair da zona de conforto e enxergar que a gente também procura sempre a parte mais fácil. Eu trago isso principalmente o desmame, por exemplo, no meu caso, né? Mais fácil eu ficar ali dando mamar pro menino, vou dormir, dou mamar. O como ouvir ele dizer toda noite: "Por favor, mamãe, um pouquinho, eu te amo", porque ele é chantagista, tá? O quanto é mais fácil, tadinha, só um pouquinho, entendeu? Então eu acho que até a gente, eu acho que na verdade mais a gente, que às vezes está no caminho lá lutando dia após dia, às vezes a gente pensa que
não precisa, né? Não, não, eu não tenho nenhum vício, vamos dizer assim, que agrida tão. Mas se você parar para pensar nos pequenos que vão te consumindo dia após dia, se você não acorda, vai indo, né? Vai levando. Gente, você trouxe uma questão interessante, Carol, que me fez reportar a uma questão de dentro da igreja, tá? Dentro da própria igreja, nós nos acostumamos em uma determinada via de espiritualidade, nós nos acostumamos a ir para Deus e a estar com Deus no prazer, no arrepio, num, num louvor que eu tenho que sentir, que eu tenho que ter um trem dentro de mim, que eu tenho que ter uma coisa esquentando, que eu tenho que ter um choro, que eu tenho que ter. Porque senão, se não for assim, ai, eu estou longe de Deus. Se na minha oração eu não sinto, eu não arrepio, eu não tenho aquela coisa gostosa de perceber no meu corpo que aí eu estou longe de Deus, Deus está, estou passando por um deserto. Quando não, está normal, você tá vivendo a tua vida em Deus, mas nem sempre vai haver um arrepio, nem sempre vai haver um choro, às vezes vai, muitas vezes, talvez, depende da personalidade da pessoa. Umas pessoas são mais sensitivas, né? Outras não. Mas dentro da própria igreja, nós acostumamos os nossos jovens a estar na igreja só porque na igreja tem festa, só porque na igreja tem gritaria, porque tem. E isso é bom, é importante, é essencial para o jovem, por exemplo. Mas, Gabriel, bom dia! Tá, fala Bom dia, Gabriel! Gabriel, como tá o rostinho diferente, está crescendo, né? Tá, um rapaz já. Tá na tosse eterna dele. Oh, meu Deus. Mas é isso, então a gente precisa ter esse cuidado, inclusive, volto a dizer, com aquilo que é próprio nosso. O quanto nós estamos dando aquilo que é justo. Por exemplo, aos jovens, dando a alegria justa. Então, o jovem precisa de festa? Precisa. A gente precisa ter um chamariz? Sim. Ele precisa entender que Deus é alegria, que você pode pular, que você pode cantar? Sim. Mas esse mesmo jovem também precisa entender o valor do silêncio, o valor da obediência, o valor da autoridade. Então, só que quando a gente olha, muitas vezes, e eu falo a gente, tá? Tô falando a gente só no nível de igreja de outros, não. Muitas vezes a gente está educando esses jovens de maneira que, é só festa. Quando ele ficar adulto, ele vai entender. Não vai. Ele vai continuar buscando uma fé rasa, uma fé de emoção, uma fé de prazer, e não uma fé de fato, de confiança, de ter o sustento em Deus, enfim, aí por diante. Muito bem, queridas. Algo ainda? Por aqui não. Eu achei muito interessante o que a Carol falou. Só para complementar mesmo, são justamente nesses vícios que a gente meio que não percebe ou que a gente não dá tanta importância, né? Que a gente age, às vezes até sem perceber, que são os que vão nos levando para uns caminhos ainda de coisas maiores, né? De erros maiores. E aí a gente para, quando a gente se dá conta, a gente fala, mas quando foi que eu fiz isso? Como que foi parar nisso? Eu falo por mim mesmo, é constantemente vencer diariamente situações que às vezes muitos falam pra gente, isso é loucura, né? Mas quando a gente vai tendo mais informação, a gente vai como se fosse uma vozinha na consciência ali, falando assim, não, o caminho não é por aí. E que bom que a gente tem essa oportunidade, né, da gente poder se autoavaliar. Eu mesmo ontem já fui dormir chateada com situações que às vezes uns falariam, não, mas isso é normal. Chegar cansada, às vezes
Vocês que estão aqui, vocês me acompanham, sabem, né, da minha luta por querer as coisas do meu jeito, vamos dizer assim, né? Não necessariamente do meu jeito, mas é aquela sensação de estar cansada, sobrecarregada, e aí às vezes acabar descontando nas pessoas que eu mais amo, né? Que não mereciam. Mas justamente esses pequeninos erros diários que vão nos levando a cometer os erros que a gente se envergonha, que a gente não quer e que a gente precisa se consertar. Isso aí. Atenção nas pequenas coisas, né? É aquela atenção amorosa nas pequenas coisas. Por isso que o exame de consciência ele é tão importante, a igreja bate tanto nessa tecla do exame de consciência diário, né? Que foi exatamente o que a Vanessa trouxe aqui agora. Muito bem, queridas. Vamos pedir a Deus que nos torne santas de fato, que enche o nosso coração, sim, de um desejo de santidade profundo, verdadeiro, um desejo, portanto, de conversão, de mudança de vida, né? De me ver em Paulo agora, mente, de fato, de cair do cavalo, mas ter todo um processo ali, às vezes ficar uns dias cegas, né? Mas que essa cegueira não seja uma cegueira inútil, mas que seja um processo de crescimento, de amadurecimento, portanto, de santidade. Nosso Senhor enche de fato nosso coração desse desejo santo do céu. E o céu começa aqui, né? O céu começa nessa vida, nas nossas atitudes, nos nossos hábitos. Nossa Senhora, a mulher perfeitíssima, linda, que ela possa trazer para nós, como que derramando em nós, toda essa ação do Espírito Santo, essa intimidade, para que ele venha plasmando a nós mesmos no próprio Cristo. Esse ardor do primeiro amor a Deus, que ele seja maturado, é claro, mas que o ardor, o olhar fixo no céu, ele possa ser vivo em nós a cada dia, dentro da nossa realidade, da simplicidade da nossa vida, do nosso cotidiano. Nós pedimos, Virgem Maria, a tua intercessão. Mais uma vez imploramos a guarda do nosso santo anjo da guarda, para que possamos de fato ser mulheres segundo o coração de Deus. Mulheres que Deus olha e sorri. Que Ele possa contemplar a própria beleza na nossa vida, ainda que seja pouquinho, mas um pouquinho de cada vez, mas que nós possamos ser mulheres agradáveis aos olhos de Deus. Nós pedimos isso, colocando-nos como de fato necessitadas diante do Senhor, segurando nas mãos da Virgem Maria, pela intercessão dela, o Senhor nos concede essa graça, desse ardor contínuo pela santidade. Pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.